Muito bom dia, meus amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Eu sou psicólogo há 25 anos, com experiência na área clínica e na área organizacional. E no mercado financeiro eu atuo com mini índice principalmente e de vez em quando com o mini dólar também. E essa diferença se dá porque o mini dólar é um ativo 5 vezes mais caro do que o mini índice, né? Então, para preservar o meu capital, eu prefiro operar o mini índice, tá certo? Mas de vez em quando eu faço as minhas operações no dólar também. Estamos vindo agora para a abertura do mercado no dia 22 de abril, que veio de uma sequência de um feriado na Sexta-feira Santa, né, da semana passada, e de Tiradentes no dia de ontem. Então, são 2 dias sem pregão e em meio a uma série de mudanças mundiais aí que estão acontecendo em relação ao tarifaço do Trump e a reação chinesa de retaliação também a países que queiram fazer negociações com os Estados Unidos. E com isso, nós estamos vendo aqui que o dólar está se valorizando a 0,19, 0,20% em relação a outros pares de moeda, tá? E aqui no Brasil ele está caindo, tá? A 5,7961, a 0,18. Se o dólar cai aqui no Brasil, a gente tem uma probabilidade dos nossos papéis aumentarem. E isso é muito interessante, porque o mundo inteiro, todos os canais de informação estão falando de uma recessão, estão falando de uma queda, e aí muita gente é influenciada por esse viés baixista da bolsa, que sim, pode acontecer, mas o day trade ele é o momento, e aqui no Brasil geralmente a gente pode andar na contramão do mercado, tá? Então, já já a gente vai dar uma olhada. Agora são 9h10, eu estou entrando um pouquinho atrasado no mercado de propósito, exatamente para não entrar naquela pilha de primeiros movimentos do mercado. A gente tem que dar um tempinho para saber como é que o mercado vai reagir. A gente vê aqui que S&P está a menos 2,36, 2,36 de baixa, Nasdaq a 2,55 de baixa, Dow Jones a 2,48 de baixa. Todas as techs aqui em baixa e com baixas expressivas. O mercado asiático lá em Xangai fechou levemente positivo, a 0,3 de alta, e Hansen a 0,78 de alta também. O nosso minério de ferro está a 0,21 de alta, WTI a 1,36 de alta e o Brent a 1,18 de alta, tá? Com relação a notícias, não temos nada relevante para o dia de hoje. A gente vê aqui que o mapa do Ibovespa ele está predominantemente em alta. Os papéis do S&P 500 aqui, apesar da, da, majoritariamente estar em baixa, a gente vê as áreas em alta. Então, é uma contradição. Em relação à nossa taxa de juros futuros, a gente está aí numa zona de lateralização, o nosso VIX-BR também, e o VIX norte-americano ele está recomendando aí já um processo vendedor. Então, agora a gente vem aqui para o nosso dia de hoje, e nós temos aqui essas duas linhas brancas que estão marcadas, elas foram desenhadas a partir da máxima e da mínima do último dia de operações, que foi a quinta-feira da semana passada, tá? O mercado abre de forma lateral, e para o operacional que eu trabalho, essa é uma área muito perigosa, uma área que eu evito fazer as minhas operações, que é entre o preço de abertura e o preço de fechamento, tá? Então, eu vou fazer uma marcação aqui para que você possa entender que essa é uma área que, apesar do preço ele tender, né, a seguir um caminho e outro,
é uma área que eu realmente não me agrado muito de fazer as minhas operações, tá? Na sequência aqui, nós temos aqui, apesar do rompimento aqui dessa área de abertura e fechamento, a gente tem aqui topos anteriores e fundos anteriores aqui expressivos e que podem barrar aqui a continuidade de alta do preço. Então, essa é uma área muito delicada para que nós possamos fazer operações, porque ela acaba fazendo movimentações contrárias em busca de liquidez, tá bom? Então, é bom a gente usar nesse momento o setup da calma, o setup da tranquilidade, o nosso setup, vamos fazer alguma outra coisa e a gente vai evitar fazer operações aqui nesse momento. Nós temos aqui, logo na abertura do mercado, uma tentativa do preço ter continuidade de alta e aqui no 70% do IF, no 70 do IFR, ele encontra uma resistência, assim como ele encontrou também uma resistência nesses outros topos aqui. Neste topo aqui, ele fez uma divergência de IFR, acabou descendo e também encontrou um suporte no extremo aqui do 30, tá? Teve aqui uma boa tentativa de superação. A gente vê que no 55 do IFR o suporte ele foi funcional, tá? Então a gente teve aqui no 55 essa região aqui e nós tivemos essa região aqui e elas estão coincidindo com a nuvem, tá? E agora o preço está retornando à nuvem, fazendo aí uma sinalização, um box amarelo. Caso ele consiga fechar para baixo amarelo e depois para cima, um verde mais intenso. Com confirmação, a gente pode pensar sim em uma movimentação de alta. Fizemos dois blocos amarelos. Aqui nós tivemos um suporte no 45, outro suporte no 45 que foi respeitado, e o preço ele está tentando voltar a trabalhar aqui para cima, mas está amarrado dentro dessa região. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode proceder. Ah, sim, muito importante. É, deixa eu mostrar para vocês uma forma que vocês vão poder trabalhar de forma a proteger o seu capital, principalmente numa época de tantas incertezas em razão aí do tarifaço, que é operar através da Trade Arena, tá certo? Trade Arena é um site, é uma plataforma que permite com que você desenvolva as suas estratégias operacionais, sejam elas manuais ou robotizadas, através de torneios. E nós temos aqui, por exemplo, um torneio semanal do índice e um semanal do dólar, tá? Por enquanto, né, nesse início de pregão, nós temos 7 participantes no índice e 5 participantes no dólar, e esses torneios custam apenas R$ 15. E você pode fazer parte desses torneios aqui na descrição do vídeo, para quem está vendo esse vídeo aí gravado, vai ter o link de cadastro gratuito aqui na Trade Arena. Você não vai pagar mensalidade, não vai pagar plataforma, tá? E você vai ter uma subconta criada no Profit que você já tem, tá certo? Então você vai conseguir fazer as suas operações de forma gratuita por apenas R$ 15 e você vai ter 20 mini contratos de índice e se você for para o dólar, também 20 mini contratos, um limite de perda diária de R$ 2.500 e o valor arrecadado através das inscrições será rateado para os 40% dos melhores resultados. Tá? Então, por enquanto, nós temos aqui no ranking
A primeira pessoa fazendo R$ 150 já vai ganhar 36,75, ou seja, ela pagou 15, né? Já está ganhando mais do que o dobro. O segundo lugar ganhando o dobro, com 147,50. Os outros três aqui estão zerados ainda, tá? E o terceiro lugar com 22,50, tá? E à medida que as pessoas forem entrando, o valor do prêmio vai aumentando e o valor da remuneração também aqui vai aumentando, tá certo? Essa é uma maneira de você já rentabilizar o seu capital. Vocês estão vendo aqui que existe um saldo em carteira de R$ 151,18. Isso se refere às contas safe. A conta safe, ela pode gerar para você uma renda extra bem significativa. A Trade Arena, ela se diferencia da mesa proprietária, porque na mesa proprietária você não tem um limite de ganhos. E na Trade Arena existe um limite de ganho de até 200% do seu capital investido. A Trade Arena, ela também oferece três contas safes. Uma com margem de R$ 1.500, outra com margem de R$ 2.000 e outra com margem de R$ 5.000. Na conta Safe 1, 25 mini contratos de índice de dólar. Na 2, 35 de índice e 35 de dólar. E na conta Safe 3, 50 mini índice e 50 mini dólar. E todos têm 30 dias para que você possa fazer as suas operações. Tá? E aí você pode selecionar uma conta. Eu vou selecionar a conta Safe 1 e você pode definir qual será o valor do seu investimento, entre 25 e R$ 400, tá certo? O que que eu sugiro? Que você comece pela conta de 25 e que você feche ela com sucesso por duas vezes. E depois, com o próprio dinheiro que você conseguiu levantar, que é esse dinheiro que tem aqui, você passa para a conta seguinte e assim por diante até chegar nos 400. E caso você perca uma conta, você volta um nível de investimento sem ter que tirar nenhum real do seu bolso. Então, essa é uma forma muito inteligente de você fazer o day trade, fazer o treinamento de consistência operacional, psicológico e comportamental, sem que você tenha que gastar ou investir o seu dinheiro até que você consiga alcançar, através dos relatórios de performance, a consistência que você tanto imagina. E para isso a gente tem uma mentoria para que você possa fazer todo esse processo de consistência até que você possa depois migrar para uma mesa proprietária ou para a sua conta real. Como é que vai funcionar aqui? Uma margem de R$ 1.500, vou colocar aqui R$ 100, tá? Quando você fizer uma margem de 1.500, você vai ganhar mais R$ 100, ou seja, assim, 100% daquilo que você investiu. E se você chegar à margem de R$ 3.000, 200% do seu capital, ou seja, você vai ganhar mais R$ 100, você vai ter um total de R$ 300. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou confirmar aqui, vou fazer o pareamento da minha conta, dessa conta safe no meu Profit. Aqui estão os termos, eu vou confirmar. E a conta safe está criada. Agora a gente viu aqui que o saldo que era de 151,18 está com 51,18. E caso eu venha a perder essa conta, eu volto uma casinha e volto para o nível de investimento de R$ 50 e continuo fazendo esse crescimento. Fazendo as contas aqui durante esse processo, começando lá pelo torneio com apenas 10, R$ 15, a depender do valor do torneio, você, ao chegar ao nível de R$ 300, vai ter cerca de R$ 3.000 aqui na conta. Nós já vimos aqui que a conta Safe 52,883 foi pareada no Profit. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, conta 52,883. Tá? Essa conta anterior eu já fechei ela com sucesso e com o próprio dinheiro dela é que eu estou fazendo a abertura dessa nova conta. Então, quando eu seleciono essa conta, eu já estou no ambiente da Trade Arena, tá bom? E aí é só fazer o seu operacional da forma como você bem entender, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à Trade Arena. Espero que vocês consigam, assim como muitas pessoas, alguns alunos têm
relatado uma diferença muito grande na sua performance por aliviar o peso da perda financeira, operarem muito melhor. Sabe no Forex, quando você entra numa corretora e ali você pode operar micro lote, onde você consegue operar de 0,01, né? Aonde você consegue administrar melhor o que você ganha e o que você perde. Aqui funciona não com microlote, porque não tem isso no mini índice, mas por você poder operar com apenas R$ 25, o que é impossível numa conta real ou em uma mesa proprietária, e operar 25 mini contratos, é como se você estivesse operando um microlote, tá? E aí você consegue fazer as suas operações com muito mais calma. Então vamos lá. A taxa de juros futuros ela está caindo. O VIX brasileiro continua numa zona tranquila, né, de neutralidade, e o VIX norte-americano continua recomendando vendas. O Brent está 1,15, WTI 1,33 de alta, minério de ferro 0,21 de alta. As bolsas lá nos Estados Unidos continuam caindo, as techs também. O DXY continua aumentando e o dólar aqui no Brasil continua em queda. Então, a gente tem uma probabilidade maior de ver o nosso índice subir. Mas, diante de toda essa questão que está acontecendo no mundo e das incertezas do que pode vir a acontecer, a gente ainda não tem um posicionamento interessante aí em relação ao que pode vir a acontecer com a região do preço. Tá? Aqui no dólar, a gente também está numa região de conflito, né, que é uma região que eu não gosto de fazer as minhas operações, que é entre o preço de fechamento e abertura do dia anterior. E como o dólar é um ativo mais caro, vamos deixar ele ter um direcionamento um pouco mais expressivo para que a gente possa pensar em fazer alguma coisa, tá? O índice está querendo influenciar a gente para vender, né, e voltar aqui para o preço de fechamento. O operacional está dando essa informação, principalmente se ele fechar esse box aí para baixo, mas, sinceramente, essa aqui é a região aonde a gente pode ser enganado com muita facilidade. Então, eu vou dar uma pausa aqui na gravação do vídeo para que a gente possa esperar o preço ser trabalhado em outra região, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Enquanto o preço não sai desse lugar, eu quero dar uma explicação para vocês a respeito dessas linhas azuis e lilás tracejadas que vocês estão vendo no gráfico. Essas linhas azuis, elas se referem à volatilidade do preço, tá? E volatilidade é quanto que o preço pode variar para cima ou para baixo. Então, de uma maneira um pouco mais didática aqui, eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estivessem na beira da praia, tá? E nós vamos imaginar que aqui embaixo nós temos o mar. E que entre essas linhas azuis nós temos a região, a faixa de areia da praia. Então, o mar, ele está aqui e a gente sabe que o mar, ele sobe e ele desce. Então, essa faixa aqui, ela costuma subir e descer, tá? E nesse momento, ela está oscilando
nessa região aqui. O mar, ele pode subir e descer, e aqui, nessa parte de baixo, vocês podem ver que a maior quantidade de água está aqui. E que aqui em cima, tá, é onde a gente teria a nossa parte limite, aonde o mar, quando ele avança para dentro da praia, é aonde ele costuma parar, certo? Então, dentro dessa região, o mar ele pode subir e descer sem muita precisão daquilo que vai acontecer. Por essa razão, nós chamamos essa região entre essas linhas azuis, que é a faixa de areia da praia, como uma zona de armadilha, como uma trap zone, tá? Deixa eu marcar aqui. E nessa trap zone, a gente não tem muita precisão do que é que pode acontecer, tá? E essa zona ela é muito marcada por robôs institucionais e por CPFs que clicam a todo momento para qualquer direção. Então, muitas vezes você olha o preço caindo dentro dessa região, você vende, o preço sobe, te violina, depois ele vai buscar o seu alvo. Ou então você compra e aí o preço desce e vai embora. E isso acontece o tempo todo com muita gente. E durante anos você pode viver querendo fazer operações dentro dessa região e ficar muito chateado, muito frustrado aí com todas essas coisas. Então, o que que é interessante a gente pensar em fazer? É interessante que a gente opere na extremidade dessas regiões contra o movimento. Por quê? Porque é o limite da onde o preço pode ir para cima ou para baixo. Ou seja, assim como no mar, muitas vezes quando você vê ele avançando, ele chega e faz uma marcação, sabe, a faixa molhada da areia, ele tem ele tende a avançar até aquela região e depois ele retorna. Depois ele vai até aquela região de novo e depois ele retorna. Então, essas regiões de máximas e mínimas são as regiões aonde a gente pode ter uma probabilidade estatística maior de ver o preço retornar até onde? Até a média, tá? Agora, tem vezes que o mar ele está mais agitado, que as condições do vento, a correnteza se alteram, e aí um volume de água maior começa a se fazer presente. E aí a gente tem a violação dessas regiões. E aí nós vamos ter essas outras regiões aqui, que fica entre o limite de volatilidade e o suporte e a resistência principal. E essas regiões existem aqui embaixo e aqui em cima. Quando o volume rompe o limite de volatilidade, aí nós temos aqui, como se fosse aqui em cima, o calçadão da praia. Uma parede de 1,5 m, mais ou menos de altura, 2 metros de altura, dependendo do local, aonde o volume de água precisa ser muito grande para que ele possa ultrapassar. Então, nos limites superiores, né, à resistência e no suporte, a gente tem uma probabilidade maior do preço ter uma dificuldade muito grande de ultrapassar aqui e voltar para a média. E é assim que a gente vai fazer operações contra o movimento. Agora, se o volume de água for extremamente forte, se o mar estiver extremamente agitado, esse calçadão, esse limite, ele vai ser extrapolado e a água vai passar para cima do calçadão, vai entrar na avenida, vai passar para o outro lado da rua. É um tsunami, né? Então, a gente entende que depois que o preço ultrapassa essas regiões, nós temos na parte de baixo uma região de vendas.
E na parte superior, a gente vai ter uma região de compras. Aí você pode pensar, mas Marcelo, o preço vai estar muito esticado, você vai comprar aí, e se for lá embaixo, você vai vender lá embaixo? De acordo com alguns critérios, sim. Por quê? Porque o mercado pode entrar em movimentação de tendência. E tendência de alta ou tendência de baixa não tem topo e não tem fundo. A gente simplesmente acompanha. E o mercado sendo trabalhado dessa forma, com um volume financeiro pequeno, a gente não pode entender que qualquer movimentação entre suporte e resistência nessa região central aqui sejam movimentações de tendência. Nós temos que interpretar esse mercado como mercado lateral. E esse é o tipo de abertura mais comum de acontecer com o mini índice, tá? Certo também que muitas vezes o índice ele abre com um grande gap de alta e tem continuidade o dia inteiro, e às vezes o contrário também, tá? E aí a gente vai ter um mercado mais direcional. Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes, tá bom? Então a gente vê que o mercado ele está com um deslocamento horizontal e é o que nós vamos observar e entender que são movimentos de lateralização que nós estamos vendo, tá bom? E o que que interessa para nós? Nós precisamos ver a movimentação vertical do preço. Quando nós temos essa mudança, né, de níveis de negociação, mudança de regiões de negociação, é onde a gente vai buscar por operações mais favoráveis a favor da tendência, tá certo? Então, nesse momento, com essa característica que o mercado está assumindo agora, é um momento bastante delicado, um momento bastante chato, né, da gente conseguir pensar a respeito. O que que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma descida, né? A gente teve, a princípio, o 45 como um suporte, que estava junto com essa média. O preço voltou à nuvem, né? Ele até deu sinal de venda, confirmação, reteste, ultrapassou essa linha do fechamento, tá? Ele veio aqui para baixo, voltou para a nuvem e aqui ele fez a confirmação de que o preço poderia continuar caindo. No entanto, aqui no IFR, ele está numa região de sobrevenda. Então, a continuidade dele é uma continuidade mais incerta do que certa. Se isso estivesse acontecendo aqui na parte de cima e ele fizesse essa continuação aqui de baixo, a gente poderia ficar um pouquinho mais animado. Mas aqui ele vai encontrar suportes, tá? Então esse preço ele pode querer voltar à média mais uma vez, e aí eu vou querer ver uma sinalização como essa, um box amarelo seguido de um box vermelho com confirmação, para que eu possa pensar em fazer vendas. No entanto, a gente tem que pensar o quê? Que nós estamos ainda dentro de uma trap zone, aonde todas as operações que a gente faz dentro dessa região têm um risco maior de dar errado do que de dar certo, tá certo? Portanto, sem pressa com o que o gráfico pode fazer nessa região, tá? De maneira mais conservadora possível, enquanto o preço estiver aí dentro, você não faz absolutamente nada. E isso pode ser um grande alívio em termos emocionais, para que você não fique tão ansioso, gerando aquela expectativa. Ai, meu Deus, será que agora vai? Será que não vai? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Simplesmente não. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você vai buscar operações contra o movimento, no limite de volatilidade ou no suporte principal, quando o preço, se o preço chegar aqui embaixo, ou se ele chegar aqui em cima, né, contra o movimento aqui no limite de volatilidade, ou na resistência principal
a depender da maneira como o preço chegar aí. Se o preço chega nessas regiões capenga como ele está agora, a gente tem uma probabilidade de correção, sim, muito grande, tá? Agora, se ele chega com muita força, com muita velocidade, significa que o volume está muito grande e que aí a correção do movimento em direção à média pode ser que não aconteça num primeiro momento. Então, se a velocidade da formação dos boxes do Renko for muito forte, a gente e muito rápida, a gente tem que abrir mão de fazer a operação de correção nessas áreas, tá certo? Aqui nós temos aqui um price guide e esse price guide ele está aqui nos 131.628 mais ou menos. E a gente sabe que a cada 500 pontos existe um price guide também. Então, quando a gente coloca aqui 131 e 500, vamos colocar ele redondinho aqui, que é o price guide bola a bola, a gente entende que o preço ele pode descer sim, ele pode encontrar o suporte nesse price guide que tem a ver com o preço de abertura, ou nesse outro price guide aqui que tem a ver com o bola a bola. Então, a gente entende que essa região aqui, entre o price guide do 131.500 e o limite de volatilidade, é onde o índice ele tem mais dificuldade de continuar subindo. Se ele ultrapassar esse price guide aqui, é muito mais provável que ele faça um movimento de correção no limite de volatilidade, tá? Aí você pode pensar, poxa, Marcelo, mas se você acha que o preço vai chegar até aí, por que que você não vende aí? Veja bem, eu não estou falando de operar achismo, de operar expectativa, tá? Eu estou falando de uma possibilidade do preço chegar até aí. Pode ser que ele não chegue, tá certo? Então eu tenho que tirar esse tipo de pensamento das minhas avaliações do eu acho que. Eu preciso verificar exatamente o que que o preço está fazendo e, de acordo com a região e a forma como ele se apresentar em cada um desses pontos, aí sim eu vou pensar em fazer uma operação a favor ou uma operação contra o movimento, tá bom? Nós vemos aqui no IFR, né, que o preço ele fez um fundo duplo. Na sequência, ele tentou subir, ele respeitou a região dos 70, voltou a subir. Então, tudo isso aqui provocou uma divergência com o preço lateral. E o preço ele está tentando voltar aqui para a área superior. Se ele vai ter força para conseguir subir novamente ou não, nós não sabemos, tá certo? É fato que com essa quebra de fundo anterior, as pessoas começaram a pensar mais em vendas do que em compras. E isso acabou gerando posicionamentos de stop exatamente dentro dessa área, novamente de abertura e fechamento. Então, eu não duvido que o preço volte a trabalhar dentro dessa região aqui, exatamente para buscar o stop das pessoas, tá? Então, é trap zone, nós vamos buscar não fazer nada, porque essa faixa de areia que nós temos aqui na praia é uma faixa de imprevisibilidade do que o volume de negociações pode apresentar. Veja bem, o rompimento desse fundo aqui faz as pessoas venderem mais. Mas olha o preço aqui no IFR, né? Ele está tentando fazer topos e fundos mais altos do que os anteriores, né? E está encontrando dificuldades. Aí a gente tem que dar uma olhadinha na macro novamente para ver como é que está a situação nesse momento. E a gente vai ver aqui o EWZ a 0,44 de alta, a Vale 0,99 de alta,
a Petro 1,95 de alta e o Itaú a 1,45 de alta. Bom, se as ADRs estão sendo trabalhadas em alta no mercado internacional, a gente vai pensar em venda. É uma contradição, né? O DXY, olha, está a 0,28 e aqui o dólar ele continua trabalhando de forma negativa. Vamos dar uma olhada no dólar ali para ver como é que ele está. Olha lá, o dólar está enfraquecendo aqui. Ele alcançou o 0,72 MV frequência e ele está vindo aqui em relação, em direção aos limites de volatilidade também. Aqui no dólar, da mesma forma, a gente vai ter o nosso limite de volatilidade, que é a trap zone, região aonde o preço não vai obedecer uma lógica padrão, uma lógica boa ou forte o suficiente para que a gente possa fazer as operações. Então, sabendo disso, a gente fica mais tranquilo em saber que é uma região onde a gente não deve efetuar as nossas operações com a intenção de proteger aí o capital, tá certo? Esse corredor aqui, ele está para o índice. Vamos colocar aqui corredor marciano dólar. É, aqui está dólar, tá certinho, foi a mesma marcação. Deu uma desconfigurada aqui. E nós estamos agora a 10 minutos da abertura do mercado à vista. A abertura do mercado à vista ela costuma trazer uma volatilidade maior na abertura do mercado. Momentos antes e momentos depois, porque a galera fica muito ansiosa e já quer se posicionar tentando prever o movimento. E previsão é algo que você precisa ter muito conhecimento técnico, muito conhecimento macroeconômico para você poder falar de previsão, tá? É, a maior parte das pessoas não tem isso. Então, é melhor você atuar de acordo com o que o gráfico está mostrando para você, em vez de você ficar tentando prever o que está acontecendo. Senão acaba virando um jogo, acaba virando cassino. Lembra que eu falei para vocês que era provável que
o preço voltasse a essa região de abertura e fechamento aqui, porque stops foram gerados nessa região. Então agora nós estamos vendo, né, a tentativa do preço voltar a subir para essa região de abertura e de fechamento, provavelmente para quê? Para poder começar o mercado à vista com o preço no zero, tá? Então, é possível que nesses próximos 8 minutos o preço ele venha subir aqui. É uma previsão. Eu vou operar a previsão? Não, não vou. É o que o mercado está dizendo para a gente? Olha, é isso que vai acontecer? Não, não é. O mercado e o gráfico continuam falando que existe uma possibilidade maior, né, do preço continuar descendo, tá? Apesar da tentativa que o IFR está mostrando dele voltar a subir, tá? Mas é uma região aonde tudo pode acontecer. É uma região um pouquinho ingrata de você tentar fazer qualquer coisa, tá bom? Então, para proteger o seu capital, é melhor não fazer nada. E por conta disso, eu vou agilizar um pouco outras coisas da vida e, de acordo com as minhas regras, mesmo que eu perca uma movimentação, eu vou me afastar do gráfico, eu vou fazer outras coisas e, ao redor das 10h10, mais ou menos, eu vou voltar. E por isso, eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito longo. Beleza? Muito bem, 10h14. Peguei agora, acabei chegando um pouquinho atrasado. Aqui seria às 10h10 e é uma possibilidade de vendas e teria alcançado apenas o primeiro alvo. E agora nós estamos com a segunda possibilidade desse preço ter uma continuidade aí de baixa, apesar de que o volume não está se concretizando. Nós vemos aqui no IFR essa região central que serviu como resistência e agora está se apresentando novamente como resistência, né? Ainda é uma região de trap zone, como nós estamos vendo aqui, e agora nós estamos encontrando aqui a região do limite de volatilidade. O preço ele desceu com um pouco mais de força dentro dessa região e está encontrando uma certa dificuldade aqui. A região de correção é essa aqui. O preço entra aqui numa região de sobrevenda e recebe um volume comprador de defesa um pouco maior. Ele consegue entrar na região do limite de volatilidade. A gente tem toda uma configuração do setup que é vendedor, então a gente precisa ver aí um reteste dessa intenção vendedora.
Então, o limite de volatilidade ele foi alcançado, houve uma defesa, que é quando a onda do mar encontra aqui essa região, e aí ele voltou até a média e está fazendo um reteste aqui dessa região para ver se vai ter continuidade de venda ou não. Temos uma divergência de IFR aqui com fundo duplo e uma tentativa agora do preço voltar a subir. A divergência de IFR anima a gente para pensar realmente em compras, mas o preço está sendo espremido, está sendo jogado, apesar das suas tentativas de recuperação, aí para baixo. Vamos dar uma olhada aqui como que andam os papéis. A Petro está bem negativa, 1,33, Itaú em área zerada e Vale também. O DI futuro está mais para baixo e a vontade de vender aí foi uma vontade muito grande, mas a gente precisa ver a média, a nuvem, trabalhar abaixo do limite de volatilidade para que a gente possa considerar aí uma possibilidade de continuidade de baixa, uma vez que aqui pode ser uma área de limite de retorno do preço para que ele volte a trabalhar nas partes mais superiores, né? Os compradores estão brigando bravamente, mas sem força. A gente se aproxima aqui do menos 0,7 do 2MV frequência, que é um ponto que pode servir como um suporte importante, sendo que a nossa preferência de operação contra o movimento, ela fica aqui no suporte principal, tá? O preço ele agora entra entre o 70 e o 20, o 30 e o 25 e começa a ter uma reação compradora um pouco mais forte e a nuvem está
ultrapassando o limite de volatilidade aqui média do preço. Então, o preço aí está numa área enganchada. A gente precisa ver para pensar numa compra um sinal aparecendo na parte superior aqui da região central do IFR. E aí, Karim, Bom dia, bom dia, tudo jóia? tudo bem e você? Maravilha. Descansei que só nesse feriadão, não mexi em nada do mercado financeiro. Ai. Meu, Marcelo, eu não mexi foi com nada, eu só fiquei correndo atrás de três meninos. eu vi no seu Instagram, eles se divertiram, não foi? Nossa, demais. Isso é a melhor coisa da Ai, vida, né? São é, coisas que não têm preço. não, muito bem, né? Aí você cansou, em vez de descansar, cansou, né? Eu cansei de um jeito diferente, né? Ai, mas teve bom, nossa. Aquele negócio era três crianças e a gente querendo pousar assunto em dia, a família reunida. Fica difícil, Confusão. fica difícil. Sabe que é uma coisa meio ruim assim, que a gente teve feriado na sexta, tivemos feriado ontem, né? Aí Aham, somam 4 dias sem olhar para o negócio. Puta, parece que faz um mês aham. que a gente não opera. Aí a gente, quando olha para isso, fala assim, puta, eu vou ter que pegar no tranco de novo para saber se direitinho as leituras que eu estou fazendo estão batendo, né? Fazer a leitura do contexto do mercado. Então, esse retorno, assim, depois de um tempinho aí sem operar, a gente precisa ser um pouquinho mais conservador, né? E hoje eu não consegui ver as notícias mais cedo. Tá uma bagunça aí, porque a China resolveu jogar com os Estados Unidos na mesma moeda, né? Então, o que Uhum, acontece? Os Estados Unidos estão sobretaxando os países que querem fazer acordo com a China. Aí a China tá bom, uhum, então eu também vou sobretaxar quem quiser fazer acordo com os Estados Unidos. Aí a galera toda fica perdida, né? Sem saber o que é uhum. que de fato pode acontecer aí com eles, né? Então o momento tá tenso, o mercado ele só desceu desde da abertura, só que ele vem É, eu descendo vi. a passos bem
devagares assim, sabe, aos pouquinhos ele tá descendo, tá indo nessa toada. Uhum. As movimentações compradoras são muito curtas, não conseguem se sustentar. Então, para aquela pessoa que arriscou, por exemplo, num momento de cruzamento aqui de média como esse, que foi às 9h30, e colocou Uhum. 500 pontos aqui para baixo, se deu bem, né? Eu comecei, essa aqui é uma nova conta safe, comecei hoje. E aí, começo Uhum. de conta safe é aquela coisa que a gente precisa ir devagarzinho e construindo uma gordura aos pouquinhos. Uhum. Você já, você não conseguiu dar uma estudada esse final de semana, né? Com relação aos vídeos, Não, não, né? não, eu não consegui ver nada. Até os vídeos que você me mandou, eu falei assim, eu não vou olhar para depois ir olhando tudo, né? Para dar. Nossa, eu não consegui ver nada. É assim mesmo. Mas olha só, você já pegou o jeitão aí da coisa, do setup, tá? Uhum. Hoje, você pode fazer as suas operações no simulador, tá? Tá. Então, aí você seleciona ali no chat trading, né? Aqui. Uhum. Aí você vai colocar no simulador e aí você pode fazer a operação aí no simulador. Tá. Aí depois, vamos fazer essa semana assim. E aí na semana que vem aí você entra num torneio ou numa conta safe. Tá. Esse final de semana eu vou ver se eu consigo estudar mais, dar uma arrancada. Aham. 10h31, a abertura de Nova York. E a abertura de Nova York, nos últimos tempos, ela tem trazido uma volatilidade mais perto das 10h40 do que das 10h30. Então, a gente viu aí que, junto com a abertura de Nova York, o preço está mudando de direção, mas o maior rabisco pode acontecer daqui a pouco, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com esse horário para fazer a operação. O preço ele respeitou essa média branca aqui, pode ser que ele continue a trabalhar para baixo, né? Uhum.
Pronto, ele está se aproximando aqui da média. Isso aqui é interessante. Ele está se aproximando da média. Se ele encostar aqui e depois ele vier para fechar para cima, aí é bom. Chegou bem pertinho do limite de volatilidade ali da média roxa. Essa Uhum, média roxa aqui, ela pode ser respeitada e o preço pode voltar com certa força. uhum. Vai pegar só mais um, meu filho, para você cumprir com a sua regrinha. Essa linha amarela que tá cruzando agora, o que que é? Aqui é um suporte importante aqui, ó. Isso aqui é um Hum, price guide, que é o 131.500. Price guide é uma guia de preço. E a gente tem dois tipos de price guide que eu ensino lá no curso, né? O price guide de abertura e o price guide bola a bola. Ou seja, toda vez que o preço ele finaliza com 0,0, né, que é o bola a bola, o preço ele tende a ter uma dificuldade de conseguir ultrapassar. Então, esse 131.500 é um price guide. O preço chegou até ali, tentou romper, tentou continuar, mas o preço foi jogado aqui para baixo. Da mesma forma que quando chegar no 132.000, tem outro price guide. E no 131 também. Você pode deixar esses price guides marcados, né, no gráfico, mas como eu uso o price guide de abertura, se eu colocar os bola a bola também, o gráfico vai ficar muito poluído. Então eu vou uhum, marcando de acordo com a evolução do preço. uhum.
Hoje ele está fazendo aquilo que eu queria te mostrar naquele dia. Ele vai vir bater aqui Hum. no fechamento aqui. Eu não entrei nessa operação porque eu estava esperando ele vir testar essa média branca aqui. Eu, a- eu achei que eu tinha entrado, mas eu acho que eu não cliquei direito. Fiquei só com o teste, quando fica pontilhadinho, Você ia entrar comprando ou vendendo? comprando. Com um contrato ia dar. Ó, a gente pode considerar que o preço chegou aqui na média. Quer ver? Ó? Ele vai vir bater aqui. Tem tendência de subir, né, Marcelo? Porque a nuvem tá apontando para cima, as outras médias tá mais afastada, né? Ou eu tô errado? A evolução toda é para cima. Agora, o que acontece com essa média é que essa média aqui ela é muito forte. E depois que ele faz Uhum, assim, ele vai tentar passar aqui, vai tentar voltar para essa região aqui entre abertura e fechamento, tá? uhum, Mas, o que acontece? Quando ele bate aqui nessa média, geralmente ele volta para essa média lilás aqui. uhum, Só que antes ele vem aqui para fechar o gap. Às vezes ele passa um pouquinho e tal, depois ele volta. Quando ele entrar de novo na região, aí ele vem para alcançar essa média lilás aqui. Ó, tá vendo? Ele tenta chegar lá e já está recebendo umas pancadinhas vendedoras. uhum, O volume ainda comprador tá muito forte para a gente pensar em fazer alguma coisa contra, sabe? uhum, Como é que a gente vê volume com a distância das médias da nuvem? Quando elas estão bem pertinhas aqui, ó, né, a gente tem um volume pequeno. À medida que elas vão se afastando, a gente vê um aumento de volume. uhum, Quando elas começam a voltar a diminuir, é que aquele volume comprador ele diminuiu também. uhum, Mas por enquanto a gente tem inclinação ascendente de todas as médias. Aqui a gente vê que a nuvem ela está querendo fazer uma curvinha, né? uhum, uhum, Olha lá. Aí ele fez um sinal de alerta. Se ele pega aqui na nuvem, fecha para cima, faz uma confirmação, a gente, olha lá, desceu. uhum. E quer ver que ele vai vir bater nessa média aqui? Tinha um price guide.
fez o reteste na nuvem. Vai se guide segurando, querendo descer. E essa ordem oco aqui é uma ordem de 50 Uhum. pontos, só que ela tem um, um valor invertido de 2 para 1. Uhum. Então, eu estou com 70 positivos. Se ele acionar a ordem e não pegar aqui na média, novamente, eu vou ficar 35 negativo. Uhum. Cancela a ordem, 3 contratos. Agora está vendo o cruzamento aqui, ó. Uhum. Esse cruzamento ele fala assim, olha, chegamos no momento de exaustão compradora. Então o preço ele Uhum. tende a descer. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Uhum. Voltou a ficar verde. Aqui o preço ah, ele estava encurtando aqui a distância entre as médias. Aí ele começou a Uhum. aumentar de novo, está diminuindo de novo. Ou seja, está respeitando essa média amarela aqui, né? Uhum.
O stop ficou aqui um pouquinho acima da média. Uhum. Desceu o preço aqui para a média. Deu certo, né? Essa também deu. Lembra que eu falei que ele vai buscar a média lilás? Ele buscou a média Uhum. lilás, fechou um aqui, voltou para cima. E quando ele volta para a média lilás, sabe o que ele tende a fazer depois? Ele tende a voltar para a média amarela. Hum. E a média branca tá cruzando a nuvem. Isso aí Quer já é dizer, uma outra informação que a gente tem de que o preço ele tende a continuar caindo. ai, E aí a gente pode pensar em um Fibonacci desse movimento aqui. A gente coloca aqui na mínima, vem aqui para máxima. 50% que é o objetivo do Fibonacci está aqui, ó. Então o preço ele deve chegar até aqui ou no máximo até aqui para depois continuar subindo. Só que ele tem esse price guide do 131.500 aqui, que agora pode servir como um suporte, né? Aqui ele foi resistência, voltou para os 50%, subiu. Aqui ele pode ser um suporte agora. Aí o preço pode voltar a subir. Lembra que essa aqui é a área do filé, né? Isso você também vai ver lá nos vídeos. uhum, Na área do filé, quando o preço chega aqui embaixo, o preço tende a ir para essa região aqui de cima. Quando ele chega nessa região aqui de cima, ele tende a voltar para essa região aqui de baixo. uhum, E ele fica nessa bateção por algum tempo. uhum.
Em lateralização, isso aqui é uma região de lateralização, né? Quando ele tem o rompimento, muita gente entra no rompimento dessa região. Só que a maior parte dos rompimentos, eles são falsos. Então, muita gente compra aqui, achando que o preço vai ter continuidade, daqui a pouco ele volta para pegar o Uhum, estoque da galera que deixou aqui abaixo da nuvem, sabe? uhum, Então, é muito perigoso. Aí, no caso, para comprar, a gente teria que esperar o preço voltar para cá, depois ele fazer uma confirmação de subida. No caso, ele passou realmente direto e ele vai chegar aonde? Na média. uhum, Aquilo que eu estava falando. O preço chega na média, aqui ele vem buscar a média de Lais. Chega na média de Lais, ele tende a buscar a média amarela. uhum, Olha lá, agora o preço ele está vindo, ele está voltando aqui em direção à média. uhum, Então, se ele fecha aqui embaixo, depois ele fecha aqui em cima, aí a gente tem um espacinho que ele vem para buscar a média também. uhum. Fechou para baixo, cancela. Então, tá vendo aqui, ó? A área do filé é essa bagaceira aqui, ó. Ele faz um rompimento, ele é um rompimento falso, ele retorna, e aí ele vem buscar os 61,8%. Uhum, Então, o ponto de entrada seria esse sinal vermelho aqui. uhum. Só que de cara para a média, né? Então, para ele bater aqui na média e depois voltar, fica complicado. Você tem É, um espaço muito pequeno. Então, quando a distância entre o 76,4 e 61,8 é pequena, fica ruim de fazer alguma coisa. E a outra área do uhum, filé é essa aqui, ó.
entre o 38,2 e o 23,6. É o mesmo comportamento. Mas quando ele vem aqui de cima e ele, às vezes, ele vem aqui para o 50, que é o objetivo da retração do Fibonacci, e ele passa um pouquinho, às vezes ele entra um box só aqui dentro e depois ele volta a subir com força. Ó, agora aqui ele já começa a apresentar uma situação interessante. Ele está fazendo o box amarelo, que é o box de alerta. Se ele fechar Uhum. amarelo aqui e o próximo fechar para baixo, aí a gente vai ter uma probabilidade maior do preço ter uma continuidade de baixa. Uhum. O preço chegou lá na nuvem e recebeu uma pancada para baixo, sem fazer o sinal de alerta. Aqui é Uhum. o price guide e a nuvem está querendo cruzar a média aqui. Uhum. E que eu vou esperar que esse box aqui ele suba um pouquinho para cima da nuvem e que depois ele desça, para ele continuar descendo. Não é isso que ele está fazendo. A vontade de vender. É, Deu muita vontade aí, viu? mas eu acho que a gente ia se lascar se vender. Por que que eu estou falando isso? Porque lembra quando acontece lá embaixo que ele volta para retestar a média branca e aí depois ele Uhum. continua? Aqui é a mesma coisa, só Uhum. que ele está na parte, em vez de ser lá embaixo, ele está aqui em cima, né? Então Ia estar fazendo um W torto. muita gente vende aqui, achando que vai ter continuidade até os 50 ou até o 38. Não está errado, Uhum. mas às vezes o reteste acontece aqui. É, é, Ó, é. chegou nos 50% do fio. Então, vamos dizer que o alvo foi alcançado. Então, a correção desse movimento de alta foi atingida. Essa correção era o movimento esperado. Uhum. A nuvem cruzou Uhum. a média de Lars.
Quando a gente usa Fibonacci, essa região central aqui está sem marcação, essa região entre os retângulos, é uma região bem chatinha de operar. Uhum. Ó, agora eu postei para vender, mas assim, um monte. Ele encostou na nuvem, a nuvem cruzou aqui. Olha, eu fiquei, meu Deus, vende, vende, vende. Vamos ver se eu teria me dado bem ou se teria me dado mal. Olha lá. Uhum. Se Lascado. eu tivesse vendido aí, estava sendo estopado no próximo fechamento do box. Se ele fechar mais um para cima, eu estaria sendo estopado. Aí, eu tinha sido estopado. Uhum. Agora vem aquilo que eu estava falando. Ele vem testar essa média branca. Uhum. Se ela servir como resistência, ele começar a descambar para baixo, a gente tem uma possibilidade maior aí do preço ter continuidade de baixa. Mas é uma região infeliz e são 11 horas e 7 minutos. Primeiro dia de conta safe com R$ 136 no bolso. Tá bom demais da conta. E o que é que a gente faz? Tchau, Profit. Não quero saber mais de você no dia de hoje. Muito legal, muitíssimo obrigado para você. R$ 133 aqui líquidos na conta Safe, certo? Então, aquele abraço. Vamos ver como é que está o pessoal no torneio do índice. Olha, primeiro lugar, fez 7 operações, já fez R$ 1.756. Segundo lugar, fez 870 com 9 operações. Terceiro lugar, fez 594 com 7 operações. Quarto lugar, fez 573 com 14 operações. Quinto lugar, 4 operações, 496. Sexto lugar, 6 operações, 493. Sétimo lugar, 1 operação com 398. Ninguém negativo, show de bola. Vamos dar uma olhada como é que está o pessoal do dólar. Primeiro lugar com 6 operações, R$ 531. Segundo lugar com 2 operações, R$ 463. E terceiro lugar ainda não operou com zero. Mas já teve gente que quebrou o limite diário de perda, que é de R$ 2.500. A pessoa passou e muito. Essa aqui Uhum. ainda tem chance. Essa aqui ainda está no limite administrável de perda. Então, o Uhum. pessoal foi melhor no índice do que no dólar. E tá Dá para tudo operar os bem. dois juntos, Marcelo? O dólar e o Tá. índice? O que você vai fazer é que, assim, como são dois torneios diferentes, vão ser abertas duas subcontas no seu Profit. Então, aí você vai ter que clicar numa subconta para você operar o índice e numa outra subconta para você operar o dólar. Aí você precisa ter agilidade para mudança de conta, sabe? Já, né?
Tem algumas pessoas que fazem torneios com o índice e o dólar juntos. Uhum. Deixa eu ver É que se eu vi o nome da menina lá, acho que é Sara, tava nos dois. estava nos dois, é. Sei. Aí ela tem que mudar de subconta. Hum, Tem alguns torneios, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui é só do índice. Que às vezes eles colocam no mesmo torneio o índice e o dólar para operar. Aí você não precisa trocar de uhum, subconta. Aí uhum, você só seleciona o ativo só, né? Aí você tem uma abinha para o índice, uma abinha para o dólar e aí você faz as suas operações ali. Eu não gosto de colocar os dois torneios juntos, porque você acaba misturando em torneio os pontos que você faz no índice e os pontos que você faz no dólar. Só que no dólar, você, quando ganha 5 vezes mais do que no índice. Então fica injusto para quem opera bem no dólar competir com quem opera bem no índice, porque o cara no dólar vai ganhar uhum, 5 vezes mais. Então eu prefiro separar os uhum, torneios. Quem vai operar dólar compete com quem está operando dólar e quem está no índice opera com quem está operando o índice. Aí fica uhum, separado, fica tudo certo. Mas é uhum. isso aí. Dia de hoje realizado com sucesso. Então, vamos aguardar amanhã agora. Dúvidas? Chegou a fazer alguma operação? Não, não, hoje fiz. Fiquei com R$ 22 positivo. Olha, parabéns, cara. O doutor Fabrício, ele sempre fala assim, cara, se você fechar um dia com 20 conto, com 10 conto positivo, comemore. Pule de dar saltos e bater os calcanhares no ar, assim, sabe? Por quê? Porque a maior parte das pessoas sai negativa. Uhum, Então, não compare, sabe, seu resultado com o resultado das outras pessoas. Cada um tem o seu. uhum, Mas de você só conseguir fechar positivo, já é uma vitória, assim, incrível, porque mais de 80% das pessoas, pelo menos aí em média, perdem. Então, puta, você foi uhum, muito bem, entendeu? E é isso que a gente tem que pensar. Se você fechou positivo, é porque a tua leitura foi ok, né? Você ainda está pegando o agora que eu vi jeito, que não tá aparecendo nenhum. você está pegando o jeito de posicionar as ordens. Uhum, Aliás, cara, eu vi que você se embananou um pouquinho com isso e deixa eu te dar uma manha para você fazer isso com mais tranquilidade. uhum, Ó, eu vou tirar do meu simulador da conta Safe e vou colocar no meu simulador da conta real, tá? Então aqui uhum, não tem nada valendo. Então tá. vamos ver aqui. Essa média amarela é uma média forte, tá? Então ela serve como resistência, assim como resistência. Serviu aqui, serviu aqui, serviu aqui. Uhum, Então, a gente tem uma probabilidade do preço, pode até avançar um pouquinho. Geralmente, quando ele está perto aqui da linha de fechamento, ele vem buscar o fechamento, tá? Mas geralmente ele volta até onde? Até a média lilás. Então, vamos uhum, supor, estou acreditando que o preço ele vem aqui para o fechamento do gap. Então, como o preço está bem pertinho, eu vou selecionar aqui uma ordem de 50 pontos e eu quero posicionar a minha ordem. Então, o que é que você vai fazer? uhum, Você vai pegar a tua vai colocar o seu gráfico mais para cima, sabe? Você vai afastar ele aqui, colocar o gráfico para baixo, e você vai apertar o uhum, botão do Shift com o mouse aqui em cima.
Aí você clica uhum, com o botão esquerdo aqui em cima. Aí você fixou a sua ordem. E aí você arrasta ela aqui para baixo, com, segurando o botão do mouse do lado esquerdo. E aí, quando você quiser, você posicionou aonde você quer, você solta o botão. Deu para entender? uhum, Vou repetir. Aqui tá, com o mouse aqui em cima, você clica com uhum, o Shift e ele apareceu a ordem. uhum, Dá um uhum, clique com o botão esquerdo do mouse. Fixou a ordem. Você uhum, está acreditando que o preço vai vir para fechar o gap. Agora você clica com o botão esquerdo, você vai manter ele apertado e você vai arrastar a sua ordem até uhum, aonde você acha que vai dar. E aí a tua ordem está uhum, posicionada. tá, Tá? Então, se ele bater na média e subir aqui e pegar a tua ordem, ele vai vir aqui para fazer o fechamento do gap. Tá? E a tua uhum, ordem está posicionada. Conseguiu fazer isso? peraí, um clique, tá, aí eu faço a venda, aí pra posicionei, eu consegui, ah, tá, aí já pegou, já tá valendo, Já pegou a sua ordem já? já, vamos ver se vai dar, ou se eu vou tomar um stop. Então, aí assim, por que que é importante Uhum, você fazer isso fora da onde o preço está negociado? Porque se você faz esse uhum, posicionamento perto do preço, na hora que uhum, você clicar no mouse, ele vai entender que você está querendo entrar na operação. uhum, Não dá para arrastar depois. Então você tem que fazer o teu clique longe da região de onde o preço está negociado, então com o mouse aqui em cima. Aí uhum, você clica com o Shift, olha lá, pegou a hora. uhum. Ah, deu certo. Olha lá, fez o fechamento. R$ 32. Aê, garota. Mas qual que é o certo? Ó, fechou o gap. O que que ele tende a fazer agora? Ele tende a entender que o alvo foi alcançado e agora ele tende a fazer o movimento inverso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai Uhum, arrastar o mouse, o gráfico para cima. Com o mouse aqui uhum, embaixo, a gente vai apertar Alt. Olha onde que eu estou uhum, posicionando a minha ordem aqui, ó, bem fora da região do preço. Aí eu dou um clique com o uhum, botão esquerdo, posicionei a minha ordem. uhum, Aí eu vou uhum, arrastar a ordem aqui para onde eu quero que o preço volte até a média. uhum. Conseguiu fazer? Consegui, mas eu não deixei rolar, não, porque eu não tô segura que vai acontecer. Aí, ó, ia acontecer. É isso aí. Uhum, Entendeu? Então, qual que é o treino? E para isso que o simulador ele é válido, para treinar como é que você uhum, posiciona a ordem. Se você vai fazer o uhum, posicionamento aqui, pertinho do preço, em qualquer lugar que você clicar aqui, ele vai entender que você quer entrar na uhum, operação imediatamente. uhum. E aí o preço vai Entendi. dar entrada onde estiver sendo negociado mesmo. Ó, se a minha entrada está aqui, ó. Se eu clicar aqui, Uhum, a minha entrada de verdade não vai acontecer aqui, ela vai acontecer aqui, onde o preço está agora. Porque você está uhum, na região do preço. Então, se você quer fazer uma uhum, venda, você tem que
colocar o posicionamento da ordem aqui embaixo, dar um clique com o botão esquerdo, e aí depois você arrasta a ordem para onde você quiser. Uhum. Aí se fechar para baixo, começa já. Ah, aí, certinho. Essa vai dar stop, eu acho. Uhum. Ele bateu aqui no 45 e voltou. Uhum. Só se ele ficar gingando aqui no centro do IFR, né? Aí, como o Renko ele sempre fecha, sempre um para cima, um para baixo, o, e o alvo está um pouquinho para baixo desse fechamento aqui, eu posso ajustar o meu alvo para ficar junto com o fechamento aqui. Uhum. Como ele entra de novo aqui abaixo da linha média, aqui, ó, isso aí não Uhum. sei se vai dar certo ou não. Eu acho que vai ser stop. Se ele fechar para baixo agora, é provável que ele venha querer buscar a média lilás de novo. Uhum. Tecnicamente, o stop ele tem que estar acima da linha do fechamento. Tá? Então, o stop certo seria aqui, com R$ 30. Uhum. E o alvo certo aqui, por conta da busca dessa média novamente. Uhum. Então, é um pouco mais de 2 para 1 invertido, né? Mas aí o valor para a gente pouco importa. O que eu quero que você treine é o posicionamento da ordem. Uhum. Para chegar na hora que estiver valendo, você fala, ah, meu Deus do céu, eu queria vender e apertei o shift, que é para compra. Eu queria comprar e apertei o alt, que é para venda, né? Uhum. Pô, eu acabei clicando em cima da região do preço, que não tinha que clicar, tinha que afastar, entende? Aí são Uhum. essas coisas que podem dar algum pepino. Uhum. Quando você entra direto, sem ter que posicionar a ordem, você vai clicar na venda a mercado. Se for comprar, na compra a mercado. Uhum.
Qual é seu índice? Não. Marcelo, se ele sempre fecha simétrico, por que que você não colocou o alvo aqui? Por conta de sombras e pavios. Por exemplo, ó, aqui, quando esse box aqui ele veio nessa alta aqui, ó, quando esse box fechou, ele começou a descer. E aí, daqui a pouco, ele se aproximou da nuvem, recebeu um impulso comprador e fechou aqui. Então, nem sempre, porque o preço está descendo, significa que ele vai fechar. E nem sempre, quando o preço está subindo, significa que ele vai fechar. E é isso que provoca o pavio, e é isso que provoca a sombra. Então, você tem as estratégias aqui definidas, e um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sabe? Vai representar o que de diferença? Besteira em reais, entendeu? Por quê? Porque a gente não vai Uhum. trabalhar alavancado. A gente não vai fazer operação com 10, 20, 25 contratos. A gente vai trabalhar com 3, estourando 6. Quando você Uhum. estiver mais acostumado com tudo isso, aí você vai para 10, para 15, entendeu? Mas é o teu timing para fazer as coisas, Uhum. né? É, você está familiarizado, você fala assim, pô, entendi que quando o preço volta para o fechamento do dia, é um objetivo que foi cumprido, então não tem mais razão para o preço continuar subindo. Muita gente já fica posicionado aqui com ordens vendedoras, com o objetivo do preço voltar à média, como foi aqui e como foi aqui. Então, estatisticamente, isso acontece mais vezes do que o preço continuar subindo direto. Ele pode subir? Pode, mas antes ele vai. Ó, aqui, por exemplo, ele está querendo fazer um W torto. Se ele. Ó, aí falhou aqui o W. Ele fez um fundo duplo, só que aqui no FR ele fez um fundo menor do que o outro. Então ele pode estar querendo fazer uma divergência. Se ele vem e rompe aqui, ele tem mais probabilidade de chegar aonde? No preço de abertura. Então essas coisas você vai pegando com o tempo. É o que você vai ouvir falar muito assistindo os vídeos no YouTube, que é o tal tempo de tela. Você vai olhando e observando o que que acontece com o preço quando ele chega nessa região, o que que acontece com o preço quando ele chega em outra região. Por exemplo, aqui no Fibonacci tem esse 111%. Então, se eu quiser fazer uma compra quando ele romper esse pivô aqui, se eu estiver trabalhando com um contrato, o meu alvo é esse 111% aqui. Uhum. Se eu tiver com dois ou mais contratos, eu vou colocar uma parcial aqui e o alvo final aqui. E esse cento e quarenta e um Mas se por eu quiser. cento é outro alvo muito importante. Então, se eu tiver com Uhum. 3 contratos, eu coloco um alvo aqui, um aqui e outro aqui. Entendi. Se eu quiser colocar os três contratos num alvo só, pode Pode, também. faça o que quiseres, pois é tudo da lei, da lei. E vai. Eita, acho que eu não posso cantar por conta dos direitos autorais aí, o YouTube pode me barrar. Ai, Beleza? beleza. Então tá bom. Eu vou indo nessa e depois a gente se fala. Um cheiro. Quero. Tchau, Deus. tchau. Amém. Tchau, tchau. Você Quero. também. Amém.